Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso dominical, semanal, sempre no final da tarde do primeiro dia da semana, para refletir assuntos de grande relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Pela quinta vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre o argumento do paraíso. Paraíso. Um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a humanidade terminada a sua breve peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas Luz da Vida. Ao tema do juízo já dedicamos 65, eu disse 65. Ao tema do inferno dedicamos 28 programas. E ao tema do paraíso, com esse, 5 programas. Continuamos a investigar no Novo Testamento os fundamentos para o paraíso. Terminamos o programa anterior falando da primeira bem-aventurança, em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12, o discurso mais importante de Jesus no chamado Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7. O que é o discurso das bem-aventuranças? É o perfil dos que vão para o céu. Pronto. Se o Salmo 14 e o Salmo 23, que são muito parecidos, dizem: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem participará da vossa santa habitação? E responde com algumas afirmações morais, parenépticas, que não são taxativas. Mas o Novo Testamento responde a essa pergunta dos Salmos 14 e 23 com as bem-aventuranças. Ou seja, vão para lá, participarão do paraíso, desfrutarão do paraíso, aqueles que tiverem esse perfil das bem-aventuranças. Falamos no final do encontro anterior: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Aqui a alusão ao paraíso é explícita. Explícita, reino dos céus. Agora vamos à segunda bem-aventurança. Com a palavra Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Primeiro, uma pergunta. Jesus aqui está falando, está prometendo para quem chora o reino dos céus? Sim. Mas ele simplesmente está dizendo: serão consolados. Deus pode consolar as pessoas que choram aqui na terra. É verdade. Mas atenção, vejam o paralelismo de todas as bem-aventuranças. Primeira bem-aventurança, porque deles é o reino dos céus. Depois, porque serão consolados. Depois, porque possuirão a terra. Porque serão saciados. Porque alcançarão misericórdia. Porque verão Deus. Porque deles é o reino dos céus, lá embaixo, no versículo 10, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Ou seja, o que vem depois do porquê em cada bem-aventurança é a mesma realidade. Só que aquilo que será consumado na glória já começa aqui. Nesse sentido, a recompensa, ainda que não seja plena, já acontece aqui para quem se identificar com cada bem-aventurança, mas, em síntese e substancialmente e em plenitude, na glória. Ou seja, todas as bem-aventuranças falam do céu, prometem o céu como recompensa. Só que cada uma delas se conclui com um aspecto, com uma dimensão, com uma realidade que, em plenitude, é concedida como galardão, como prêmio, como recompensa para os bem-aventurados. Ou seja, consolados é uma forma de falar do céu. Possuirão a terra é uma forma de falar do céu. Vi novo céu e uma nova terra. Portanto, nessa bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, que ainda não tratamos, se fala do céu, chamando-o de terra. Vi um novo céu e uma nova terra, diz o Apocalipse. E todas as outras. Ou seja, cada bem-aventurança e todas elas se referem ao céu, prometem como recompensa o céu.
Então entramos em cheio na bem-aventurança dos que choram, porque serão consolados. O que é a consolação? A consolação é aquela condição na qual o coração perturbado encontra paz. O coração angustiado encontra refúgio e tranquilidade. Aquela condição do perturbado que está verdadeiramente no gozo, no desfrute, na felicidade, na serenidade, com ausência completa de dor, de aflição, de angústia. É, digamos assim, o abraço, o afago, o carinho de Deus que diz: não chore mais, já passou essa realidade, não tem mais nada que perturbe você, você está sob o meu regaço. Bem, são aspectos bem gozosos da consolação. O começo da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, os primeiros 5 versículos, depois veja na sua Bíblia, falam do Pai das misericórdias, do Deus da consolação, aquele que nos consola diante das nossas aflições, para que nós, uma vez consolados, consolemos também os que se perturbam. É um tema muito caro ao apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, o tema da consolação. Há uma congregação que... Eu tenho muitos amigos dessa congregação sob o carisma da Consolação, Nossa Senhora da Consolata, o Instituto dos Missionários da Consolata. Essa espiritualidade radicada nesses primeiros versículos da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Precisamente consolar para sempre. O apóstolo João diz, vale a pena, aqui no versículos de 3 a 4 do capítulo 21, Apocalipse 21, de 3 a 4, a consolação é uma dimensão intrínseca do céu. Leio. Vai aparecer aí na tela do seu computador, do seu celular, do seu televisor. Apocalipse 21, de 3 a 4. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Agora vem o que interessa. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Pronto. Aqui está a consolação. Aqui está a promessa do céu para aqueles que choram, porque serão consolados. O céu é consolação plena. O céu é consolação definitiva. O céu é consolação eterna. O céu é consolação perpétua. Mas é preciso entender por que os que choram vão ser consolados. De que choro nós estamos tratando? Nós estamos tratando não de um choro qualquer pela perda de um ente querido, porque pagão que não acredita em Deus também derrama lágrimas. Não é lágrima de luto, ou pelo menos de luto pela morte de alguém, pela nossa morte ou pela morte de alguém. Muito menos pela morte de Jesus. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. E aqui, com essa frase de Jesus para as mulheres, as filhas de Jerusalém, que acompanham nosso Senhor com a cruz às costas em direção ao Calvário, já temos a explicação para esse choro que é bem-aventurado. Chorar os pecados dos homens, por causa dos pecados dos homens, e chorar também por causa dos nossos pecados. Não choreis por mim, mas por vós mesmas e por vossos filhos, porque se eles fazem isso ao lenho verde, o que não farão ao seco. Isto é, se eles estão fazendo isso comigo, o que não poderão fazer com os outros, porque Jesus é o lenho verde e nós, em contraposição a ele, somos o lenho seco. Ou seja, chore os pecados de vocês. Esse choro é bom. São Paulo fala na segunda aos Coríntios
que há uma tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus, diz ele, segundo aos Coríntios capítulo 10, de 7 em diante, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento salutar do qual ninguém se arrepende. Então vejam o céu nos discursos de Jesus como recompensa para quem chora. Chora nessa perspectiva. Que descrição bela. O momento de chorar é aqui. Lá ninguém chora. Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Vimos ainda há pouco. Apocalipse capítulo 21. Agora avancemos para a próxima bem-aventurança que também fala do céu. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Quem são os mansos? Os desprovidos de todo espírito de beligerância, de guerra, de briga, de disputa, de rixa, de rivalidade, de agressão, de pagar o mal com o mal, de violência injustificada. Aqui são os mansos. São aqueles que imitam Jesus, que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Já que sabemos quem são os mansos, agora possuirão a terra. Mas uma coisa não é a terra, outra coisa não é o céu. Assim na terra como no céu, não é uma contraposição, não é uma contradição falar do céu como terra. Possuirão a terra. O céu também é terra, mas uma nova terra. Como eu disse ainda há pouco, Apocalipse capítulo 21, versículo 1, o céu é descrito como terra. Leia o texto que vai aparecer aí. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Aqui está o paraíso chamado de terra, mas terra nova. Aqui está chamado o paraíso de céu, mas novo céu. O segundo céu, não o primeiro. A realidade antiga, o antigo céu, o primeiro céu, a antiga terra, a primeira terra, passaram. Também as criaturas irracionais, de alguma forma, vão participar do paraíso. Pronto, terminamos mais uma bem-aventurança. Está terminando o nosso primeiro bloco, você não saia daí, porque no segundo vamos avançar no discurso da montanha, as bem-aventuranças, Jesus falando do céu, prometendo o céu aos bem-aventurados. Uma por uma, todas as bem-aventuranças fazem alusão explícita ao céu como recompensa, como prêmio, como galardão. Até logo mais. Continuamos a investigar no Novo Testamento os fundamentos para o céu, os fundamentos para o paraíso. E estamos ainda na continuidade do que desdobramos no primeiro bloco, a investigar o discurso de Jesus na montanha, Mateus capítulo 5, versos de 1 a 12, precisamente as bem-aventuranças, que são várias promessas que Jesus faz do céu. Quem obtiver, quem manifestar, quem praticar essas bem-aventuranças terá como recompensa o céu. Vamos agora a mais uma bem-aventurança que fala do céu. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus capítulo 5, versículo 6, apareceu aí na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular. Fome de justiça? É a justiça dos homens ou é a justiça de Deus? É a justiça de Deus. A justiça dos homens, por mais bonita que seja, por mais imperiosa que seja, é sempre imperfeita, é sempre falha. Jesus aqui não se refere a nada que seja desse mundo como recompensa. Deus não pode recompensar as pessoas com uma realidade frugal, imperfeita, caduca e por vezes injusta. Há determinados momentos, situações, normas, regras dos homens que supostamente evidenciam a justiça, mas que não são justas. Existem leis dos homens que são injustas mesmo. Pois bem, nem tudo que é legal
é moralmente aceitável, já dizia alguém de forma muito correta. Essa justiça de que fala aqui é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É a justiça de outro nível, de outro âmbito. E eu respondo com 2 textos da Escritura: que justiça é essa? A Escritura diz, com todas as letras, de que trata essa justiça? Qual é o seu conteúdo? Ela consiste em quê? O primeiro texto, Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 22, vamos ver aqui. Que justiça é essa que nos deve levar a ter fome dela, a ter sede dela, ou seja, a desejá-la, a querê-la, a buscá-la para sermos saciados, já nesta vida, mas não plenamente, e plenamente na outra vida. O céu aqui é descrito como realidade que sacia, plena, total, cabal, abundante, perpetuamente. Romanos, capítulo 3, versículos de 21 a 22. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Agora vem o que interessa. Esta é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos ver na 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, que essa justiça tem um nome e é uma pessoa, não é um conceito, não é uma abstração, não é uma definição. A justiça de Deus não se define, a justiça de Deus se encarna, é Jesus. Na Bíblia, a justiça de Deus é uma pessoa. A justiça de Deus é um fato, a morte dessa pessoa na cruz. Ali está a prova evidente, ali está a prova incontestável, sublime, de que Deus é justo. Como assim? Deus não é justo quando dá a cada um aquilo que é seu? Não. Porque se Deus desse a cada um de nós aquilo que é nosso, não existiríamos. Porque tudo aquilo que nós recebemos vem dele. 1 Coríntios 4, 7. O que tens que não tenhas recebido? A existência nossa vem de Deus. Não merecemos existir. Não tínhamos o direito de existir. Se existimos, se viemos à existência e se somos conservados existindo, é por bondade de Deus. Deus é justo quando Ele é o que Ele é. Deus é justo consigo. Não é justo conosco em absoluto, como se nós tivéssemos um direito ou direitos a serem reivindicados diante dele. A justiça de Deus é sua bondade. Cristo se encarna não porque merecíamos que ele se encarnasse. Cristo morreu na cruz não porque nós merecíamos o que supostamente nos colocaria numa condição de obrigar Deus a mandar o seu filho. Epa, alto lá. Que maluquice é essa? Que blasfêmia é essa? Lave sua boca antes de dizer uma coisa dessa envergadura tão inominável. A justiça de Deus é uma pessoa. Essa justiça, se nos é imputada, se nos é concedida, mediante a fé em Jesus Cristo, diz o texto que nós acabamos de ouvir. Dito isso, agora sim, vamos citar a primeira aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Eu creio que esse versículo é imprescindível para nós compreendermos o significado de bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça. Eu vou repetir, justiça, santificação e redenção. Jesus é nossa justiça.
Portanto, quem tem fome e sede de Jesus vai ser saciado. Já nesta vida, mas não plenamente, porque a figura desse mundo passa, porque como a corça do Salmo 42, que diz, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de vós, e essa sede só se sacia plenamente na glória. Pronto, eu espero, creio que, modestamente, a minha evidente ignorância, apesar disso, creio que com a Escritura ela tentou explicar e mais ou menos ficou bem explicada essa bem-aventurança de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque vão para o céu, porque vão ser saciados lá. Portanto, mais uma bem-aventurança, mais uma frase de Jesus, mais um dito de Jesus, mais uma máxima de Jesus, que explicitamente faz alusão ao céu, ao paraíso. Avancemos, porque agora nós vamos para o versículo 7, mais uma bem-aventurança, vamos ao texto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é a característica principal de Deus. Dives in misericordia, em latim a expressão do apóstolo Paulo numa de suas cartas. Deus é rico em misericórdia. A misericórdia de Deus manifestou-se em Jesus Cristo. Cristo é a prova da imensa misericórdia do Pai. O próprio Jesus, no capítulo 3 do Evangelho segundo João, falando a Nicodemos, versículo 16, João 3, 16, diz: tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tanto Deus amou. É uma forma, em língua portuguesa, para falar do superlativo da misericórdia de Deus que chegou a um grau tão insigne, tão alto, tão nobre, tão ao cume. Não poderia haver manifestação mais solene, mais encantadora, mais igual ou maior que essa de Deus ter enviado o seu Filho para morrer por nós e abrir-nos as portas do paraíso, reconciliando-nos pelo seu sangue derramado com o Pai, do qual havíamos nos desligado pelo pecado que nós cometemos e nas trevas nas quais nós vivíamos mergulhados. Então, praticar a misericórdia nos torna candidatos ao céu. Jesus, falando a respeito do Pai, a respeito da misericórdia, que é o tema de boa parte do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, identifica a misericórdia com perfeição. A frase última do capítulo 5 de São Mateus, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Em outro evangelho, sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. É o tema do perdão, que foi colocado no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tema que vai ser abordado no capítulo 6, o capítulo seguinte, onde Jesus diz que se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará, mas se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste vos perdoará. O perdão é a prova mais solene e eloquente da misericórdia, quando você se identifica com a miséria alheia e dela se compadece. Portanto, o céu é descrito como misericórdia. É a misericórdia eterna. Que sede misericordiosos, eu vou repetir o texto, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É uma forma de dizer, se praticarmos a misericórdia com o miserável, com o desgraçado, com aquele que nos ofende, se tivermos compaixão daqueles que cometem fraquezas, particularmente contra nós, não excluídos os inimigos, encontraremos misericórdia no céu.
O céu é a casa da misericórdia. O céu é a expressão da vida sem fim misericordiosa. Experimentaremos uma casa de misericórdia, um convívio de misericórdia. Seremos o objeto da misericórdia de Deus que nos amará por todo o sempre. Está terminando mais um programa. Não saia daí, que isto é, no próximo domingo, esteja com seu celular, computador ou televisor às 5 da tarde, ligado para darmos continuidade a essa catequese sobre o paraíso. Até o próximo domingo, se Deus quiser.